E aí, aqui é o Kremes e dessa vez trazendo mais um Haikyuu Fly High, né? Do jeito que vocês gostam. Mano, dessa vez eu vou falar de levantadores. Pra continuar aquela série lá de falar de todos os bonecos, mano. Mano, esses aqui são os primeiros levantadores que saíram no jogo de SSR, né? Vocês estão ligados. Mano, não tá em ordem de poder, tá? Tá mais ou menos por ordem de lançamento, mais ou menos. Cara, esses aqui são os 4 primeiros, né? Que vocês bem conhecem. Tem o Kageyama SSR aí, que uma galera pegou. Pela enquete que eu fiz lá, de quando você começou a jogar, eu vi que a maior parte de vocês começou no banner do Shijima. Então vocês devem ter pego o Kageyama de R$5 ou no banner triplo, né? O Koganegawa, ele vem aí pra quem pegou, né? por acaso, na busca do R, às vezes ele vem, né? Tá aí o Koganegawa. Ele tem menos status que o Kageyama. Mas a parte importante dele é que ele desbloqueia, né? Ele é o único levantador de bloqueio SSR que tem no jogo. Então, mano, você pode querer ele pelo negócio da vantagem do levantador, que vocês devem saber o que é, mas vocês não devem saber direito como funciona. E eu vou explicar já já. Eu só vou falar rapidinho do Oikawa Pay to Win aí, que ele é um pouco mais forte que o Kageyama e que o Koganegawa, mas não é muita coisa, 20zinho de status, bem tranquilo. E já já eu falo do que eles fazem. O Kema, ele chegou aí, né? Ele tem um pouquinho a mais do que o Kageyama, que o Koganegawa, mas ele também não é nada absurdo. E o que isso leva? Cara, primeiro eu vou falar de vantagens. Eu tirei um print safado aqui do meu jogo, cara. Eu vou até... Mano, então... Essa daqui é aquela tabelinha de vantagens que você vê quando você clica no negócio no jogo ali, né? Onde fica as vantagens do levantador. E, cara, é um negócio que pouca gente lê. Deixa eu até ver se eu consigo esticar aqui, porque tá difícil de ler. Eu acho que tá pequena, mano. Ó. O importante, rapaziada, essa parte aí, essa parte que tá aqui focada, tá? Vou até ver se eu consigo esticar mais. O levantador é o centro da escalação, determinando a especialidade geral do time. Quando a especialidade da escalação se opõe umas das outras, ou seja, se você tem o negócio que ganha do amiguinho, se você tem ataque rápido contra bloqueio, bloqueio contra ataque potente, etc., um reforço de potência de 30% para as ações correspondentes. Mas, Kremes, o que é um reforço de potência? É mais 30% de força? Não, não é. Reforço de potência, cara, primeiro você tem que entender o que é potência, que é um negócio que eu vejo que, mano, não tá muito fixado aí na rapaziadinha. Então vamos para o sitezinho safado, mas não esse site safado. Vamos para o outro site safado, porque aqui eu achei uma página, cara, que não tem nada a ver, tá? É sobre o clube e marcar ponto no negócio do desafio de clube. Mas aqui ele fala brevemente que a potência tá ligada a quantos pontos você faz. E ele me fala aqui que 0,8% do status, ou seja, se você pegar 0,8 ali, você tem 2.000 de corte. Se você fizer 1.600, vai dar bad. Se você fizer 2.000, vai dar normal. E se você fizer 20% a mais, vai dar perfect. Isso é o que a gente precisa saber. Esse número aqui que aparece em cima é a potência. Então, quer dizer que... Cadê o bagulho da vantagem? Quando você se opõe, você ganha um reforço de 30% daquele número ali. Você ganha aquele número ali, 30%, quando você tiver vantagem. Então, por exemplo, você foi dar o seu ataque potente, você está perdendo na vantagem de levantador, e o cara bloqueou. Se ele for do tipo bloqueio e você do tipo ataque potente, aquele númerozinho ali no bloqueio dele vai aumentar em 30%. Ou seja, aumenta a chance dele dar perfect. É só isso que muda. Não vai mudar a força do seu time. Na prática, ajuda, tá ligado? Porque se você tem um buff de 30% quando você tem vantagem, ajuda. Tem alguns casos que são mais safados. Por exemplo, pô, vai lá botar seu Kageyama, ataque rápido. Mas aí você não tem ninguém que bate ataque rápido. Seu bloqueio é o Muralha de Ferro, ninguém bate, e todos os seus ataques são ataque potência. Tem o Kageyama levantando pro Shijima, vai ganhar 30%? Não vai. Não vai, tá? Saiba disso. Mesma coisa, você tem o Kema. Ah, eu tenho Kema, eu tenho buff de recepção. Beleza, mas algum das suas unidades é tipo recepção? O Kema é, o Daichi é, o Shijima não. Então o Shijima não vai ganhar buff por receber se você tiver o Kema de levantador. Só queria esclarecer isso aí. Vamos falar dos levantadores, porque eu acho que eu já gastei uns 5 minutos falando disso aqui, igual um tanso. Ok, estamos aqui no sitezinho safado, né, cara? Vamos
Esses aqui são todos os levantadores SR do jogo, SSR no caso. E tem o Eita CM ali sobrando lá no fundo, mano. Então vamos mostrar os outros, né, cara? Os outros que eu esqueci de mostrar, mano. Esses aqui vocês já viram. Mano, na sequência tem aí o Shirabo, que acabou de sair. Ele é o pior average de levantador SSR no jogo, tá? Então saiba disso quando você pegar o Shirabo. Não é muita coisa, ele tá tipo 4 atrás do Kageyama só. Mas ele é o pior. É o pior. O ponto dele é aquilo, né? O vínculo com o Shijima e fechar o vínculo da Shira Torizawa pra quem pegou aí, né, mano? Quem pegou um Goshiki, um Tendo, aí pega um Shirabo, já era. Aí tem o Semi, né? Cara, o Semi, ele tem bem mais status que geral. Ele tem mais status que o Oikawa SSR lá. Mano, o status dele é violento, mas você vê ali, esse status dele tá todo em saque. Tá em 1476, o saque dele é altíssimo. Cara, depois a gente lê o Semi, mas eu já adianto que esse status dele é bait. Esse boneco é um Yamaguchi gourmet. Todas as skills dele é pra sacar. Então, mano, fica de olho, vou falar dele. Tem uma caixa aí, né, mano? Quem tá esperando o Bokuto igual eu vai querer pegar o Akashi. Já adianto que você vai querer pegar provavelmente 2 cópias do Akashi extra se você quiser ser tryhard. Se você não quiser também, beleza, esse jogo é safado. Pô, eu zerei todos os amistosos lá, eu tô, mano, sem nada pra fazer. E tem o Oikawa, né, cara? O Oikawa R, uma galera pegou aí, né? Eu peguei. Você vê que a diferença dele para um Akashi, para um Semi é 200 e para o Oikawa SSR é 250. Então é uma boa diferença, né? Ele é mais forte. Você vê ali que ele tem um saquezão bolado. Enfim. Agora a gente tem os outros que sobraram, né? Que eu espremi todos eles numa foto. Cara, sendo breve, tem o Suga, que muita gente fala que vai esquipar. Mas olha só, cara. Ele tem muito status. Muito status mesmo. Ele tem mais status que o Ken SP. Mais status que o Kageyama R. E mais status que o Akashi SP. Então calma, mano. Pra você ter uma ideia, olha ali o gêmeo, cara. Miyatsumo, ele tem 1511, é menos que o Oikawa. E é bem menos do que o Kageyama. A diferença do Miyatsumo pro Kageyama é 240. Cara, eu vou até pegar aqui no sitezinho safado pra vocês, velho. No outro sitezinho safado. Esse aqui. Porque eu também achei, mano, um negócio aqui que eu posso olhar os SRs. Cadê, mano? Eu tinha visto o Suga aqui, cara. Suga. Bom, mano, não achei. Ah, cara, dei mole. Vixe. Dei mole, tinha que ter salvo esse cara, mano. Mano, eu vou achar ele aqui em algum lugar. Mas enquanto isso, velho, o que eu preciso falar pra vocês é que, cara, a diferença de um boneco SR pra um boneco SSR é papo de 200 de diferença. Então a diferença do Miyatsumo pro Suga é quase que um boneco SSR pra um UR, cara. É muita coisa. Mano, enfim, eu não vou achar isso agora. Na aba comunidade eu posto depois pra vocês. Fique de olho lá, mano, que eu posto depois desse vídeo. Mano, então tá, vamos falar das skills. Começando pelo Kageyama, né, cara? Salve Gon aí que deu a dica de, pô, dar 2 cliques ajuda demais. Mano, esse aqui vocês sabem o que é, né, mano? Ele aumenta a técnica... Ué, Hinata Shoyo? Ixi, rapaz. Salve Gon, você botou as skills do Hinata no Kageyama, hein? Mas beleza, mano. Cara, será que tá todas as skills? Sim, está todas as skills. Então vamos ler no outro site, o péssimo lá, mano. Cadê, cara? Ixi, velho. Nossa, esse vídeo aqui começou bem, mano. Jesus. Eu ainda botei em japonês de novo, cara. Eu sou um gênio, praticamente. Tá bom, né? Vamos lendo a memória dele enquanto isso, cara. A memória dele aumenta o saque em 20%. Lembrando, essas memórias aqui, rapaziada, no nível máximo, tá? Não vai vir do seu gacha lá 20% de cara. Ela demora um pouquinho pra vir 20%. Dito isso, vou até dar um zoom aqui que, pô, tá esculacho. Ih, arrumaram o negócio que eu pedi, show. Cara, quando você ativa um 2 toque, a largadinha, né? A percepção dos aliados aumenta em 20%. E a percepção deste membro aumenta em mais 15%. Então, cara, ele ajuda a percepção de todo mundo, né? Quando ele usa aquela suprema dele que é muito boa. Que ele dá largada, não dá pra ser bloqueado. E é um valor bem escrotinho, é bem alto, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
no outro site safado, velho. Mano, ele faz um saquezinho, né? Saquezinho de 120, normal. Todos os bonecos básicos que fazem esse saque fazem 120. Aí ele tem o levantamento aumentado em 115, né? Levantamento um pouco pior do que o do Shirabo, mas tá na média ali do levantador levantar um pouco melhor. Quando ele tá na quadra, a percepção de todo mundo aumenta em 10%. E a cortada, seja rápido ou o ataque potente, aumenta em 6%, que é um buffzinho legal, que é aquela skill que você upa, né? Acho que a maioria de vocês upou. E ele tem a ultimate dele, né, mano? Que ele dá aquela largada de 225, que não pode ser bloqueada, é bem forte. E com a memória dele, aumenta a percepção de geral, que é muito útil, né? Cara, é um bom boneco, mas a maioria de vocês vai querer substituir ele, principalmente porque ele tá com esse colete zero aura, muito feio. Enfim, já foi 11 minutos, eu falei um boneco, peço desculpa pra vocês, agora eu vou dar uma acelerada. Cara, Koganegawa, vocês conhecem a memória dele, muita gente pegou aí, que o passe aumenta bastante. E além de aumentar o passe, quando o bloqueio do aliado não for bad, o poder do próximo ataque potente diminui em 20%. Ou seja, você vai deixar o cara fracão, né, mano? Se você bloquear legal, você deixa o cara ruim demais. E enquanto o equipador estiver em quadra, se o resultado de um bloqueio aliado for bad, o poder do próximo bloqueio aliado aumenta em 32% do bloqueador. Então, mano, ele ajuda demais no seu bloqueio e enfraquece o ataque potente dos caras. Uma memória defensiva, uma memória muito boa, cara. Muita gente pegou aí, mesmo sem ter o Koganegawa, funciona em qualquer levantador. Eu peguei, eu uso, eu não vou nem pegar a memória do Oikawa, cara. Eu já deixo o Oikawa com essa memória aqui, tá? Já digo pra vocês. As skills do Koganegawa. Ele faz um passezinho de 120, um pouco melhor do que o do Kageyama, mas nada demais. Ele faz um bloqueio de 105%, que é safado. E quando o oponente faz um ataque potente, os bloqueadores do seu lado ganham 3 poder adicional no bloqueio. O poder, como a gente sabe, é aquela potência, né, que a gente viu no sitezinho safado azul, né, cara? Com base no seu próprio bloqueio. Então, mano, ok, né? Um pouquinho melhor do que o do Leve, mas não é muito bom, não. É safado esse bloqueio dele. A parede de ferro, quando ele está em quadra, aumenta o poder das outras habilidades de bloqueio dos outros jogadores em 2% do bloqueio deles. Que é legal buffar os amigos, mas é muito pouco isso aqui, tá? 2%, cara, é pouquíssimo, velho. E a ultimate dele, ele faz uma largadinha de 210, que é mais safado do que a do Kageyama, né? Vamos combinar? A do Kageyama aqui, pô, é 10% a mais e o Kageyama é mais boneco. Você só vai usar o Koganegawa se você quiser limpar as fases lá que você precisa de levantador de bloqueio. E digo mais, nessas de vantagem, rapaziada, a mais difícil de aplicar é a recepção, porque não tem muitos bonecos com recepção. Já aproveitando o gancho, vamos falar do Kema, né, cara? Mano, ele tem a memóriazinha dele, né? Que aquela lá aumenta o passo um pouquinho, é menos do que a do Koganegawa. A recepção dos aliados da linha de trás aumenta em 12%, isso que é legal. Enquanto o equipador estiver em quadra, quando as pilhas de conexão, que é aquele vôlei de praia, né? Que acho que é a tradução errada, não sei, mano. De um aliado diminuírem, os aliados ganham um acúmulo de conexão para cada acúmulo. Aliados em quadra recebem 1% de recepção a cada até 6 acúmulos. Então, mano, é uma boa memória. É mais pra ele, né? Por causa do acúmulo dele e tudo mais. As skills do Kema. Mano, quando ele tá em quadra, aumenta a recepção de todos os jogadores em 8%. Quando o set do Kema, ou a recepção, no caso levantamento, né? Resulta em Perfect, ele ganha um acúmulo de Keep Alive, que é o conexão. Cara, não sei de onde que eles tiraram o vôlei de praia quando o boneco lançou, mas tudo bem, velho. Cada acúmulo aumenta o poder da recepção em seus jogadores até 3%, até 6 acúmulos. Então, mano, vai aumentar a recepção legal. É um bom boneco, né, mano? Pra isso, no caso. Se você for fazer Nekoma, ele é essencial, né? Faz um setzinho de 120%, um pouco melhor do que o Kageyama, mesma coisa do Koganegawa. O cérebro. Tá. Quando ele tá em quadra, os jogadores têm 6% de recepção, papapá. E quando excede 5 acúmulos, aumenta adicionalmente o poder da recepção de 150%. Então pega metade e adiciona, né? E o save também. Quando a recepção ou save falhar, consome 6 acúmulos e muda para Perfect. Então, mano, é muito boa essa habilidade. Ela salva um ponto praticamente. Cara, um ponto faz toda a diferença naquele 4x4. Vigor acabado, você dá um Perfectzinho a mais, muda tudo. E tem a largadinha de 220, um pouco pior do que a do Kageyama, mas não muito.
Eu acho o Kema um excelente boneco aí, pra quem pegou, velho. Seja feliz se você começou a jogar depois do Kageyama, tá usando o Kema. Cara, dá pra usar, mesmo sem ele ser ataque potente e sem ter os bichos de recepção, ele é uma unidade boa no geral, cara. Tem o Shirabo, né, cara? O Shirabo acabou de lançar, cara. Muita gente aí querendo saber o que o Shirabo faz, mano. Simples. Vamos lá, mano. Cara, ele tem esse vínculo aqui. Eu vou ter que falar do vínculo. Eu não queria falar de vínculos, tá? Porque senão demora muito. Mas o do Shirabo é importante, porque você tem que ter pego o Shijima. Se você não pegou o Shijima, joga fora esse boneco, que ele é péssimo. Ele é com certeza pior do que todos os outros que a gente falou aqui, tá? Mas se você pegou o Shijima, ele tem esse vínculo aqui, que aumenta em mais 10% a potência do golpe, o que é legal. E o resto dele, mano, ele dá um passezinho que é melhor do que muita coisa, né? Aumenta em 10% o passe. E se o membro que for atacar for um ataque potente, mano, o poder aumenta em mais 8%. Então os outros que aumentam 120, que é 12, né? Ele vai aumentar 18, então o passe dele é melhor do que o dos outros, na média, se for ataque potente. Ele tem a percepção aumentada para ele critar mais os passes deles, o que é legal. E o levantamento dele é um levantamento fortão de Suprema, que aumenta a percepção em 10%. Então, mano, isso aqui praticamente garante um ponto, né? É uma boa opção se você tem o Shijima, que aumenta a percepção, o passe é bem forte, bufa ataque potente, é legal. Mas, cara, você vai pegar pelo vínculo e por eles usar a camisa roxa da Shira Torizawa. É por isso que você vai pegar esse Shirabo aí. Porque senão, ou você pega o Oikawa Pay to Win, ou você pega o Oikawa vermelho, né, cara? Porque, putz, vamos falar dele, né, cara? Aumenta o passe 10%. Quando os jogadores lançam uma habilidade de Spike, ele ganha um acúmulo. Aquele acúmulo que vocês sabem, né? Até 10, 1% de percepção para cada. Quando ele está na quadra, se você estiver perdendo, todos os status aumentam em 6% por 8 cruzamentos de rede. Então você vai perdendo, ele vai aumentando, né? Mas é meio bosta isso aqui. Torre de controle. Quando ele está na quadra, aumenta a percepção de todo mundo em 6%. E ganha mais 1% para cada acúmulo de ataque tempo. Legal, né? Então é mais percepção. E é só isso, né, velho? Aí ele dá o sacão dele, sacãozão forte, 240, lá ele. E ele tem a chance de 5% de falhar, aumenta a percepção em 15. Então, mano, ele é um boneco, eu acho melhor do que o Shirabo. Mas se você não teve dinheiro pra pegar esse Oikawa aqui quando tava vendendo, ou não quis pegar, cara, tá de boa, né? Você pode usar esse Shirabo aqui de ataque potente e ser feliz. Ou você pode ser louco, delusional, e esperar o Akashi igual eu, cara. Cara, o Akashi é lindo, maravilhoso, cara. Eu tenho que falar do vínculo dele porque é essencial também. Se você vai pegar o Akashi, pega com o Bokuto. Se você não pegou o Bokuto, ele é bom também. Mas com o Bokuto ele é melhor. Porque, cara, ele tem... Tá ligado aquele corte que o Iwaizumi tem com o Oikawa, que você usa uma vez por jogo? É esse daqui. Mesma coisa. Vai dar um porradão muito intenso que aumenta o ataque potente em 20% e eleva a moral e tira o Bokuto da depressão. Cara, quando ele tá em quadra e um aliado consegue um bloqueio, uma recepção perfect, todos os efeitos negativos são removidos. Então, F Tsukishima, F todo mundo aí que bota debuff nos caras, tá ligado? Kuro, enfim. Aumenta a percepção em 8% e a moral do time aumenta também. O levantamento dele, cara, é um levantamento aumentado. E quando a moral tá ativa, a percepção aumenta. E se o set dele for uma boa jogada acho que é o crit, né, cara? Quando critar a jogada, é garantido que a cortada vai ser crit também. Então se ele critar o levantamento, o aliado vai critar o corte também, mano. E a ultimate dele é igual a do Shirabo, né? É um 7 aumentado. Só que, se eu não me engano, é mais status do que a do Shirabo. Que aqui é 240. Então, 7zão, que praticamente garante um ponto. A do Shirabo, se você for olhar aqui, é 210, então é bem menos. E aumenta a percepção, como troca, né? É bom pro Ace, mas se você for pegar qualquer outra coisa, o Akashi é mais sólido, como esse levantador de ataque potente para quem não vai pegar o Oikawa e não comprou o Oikawa SSR. E vamos falar da memória do Shirabo que eu esqueci, velho. Essa que tá no banner aí pra vocês, velho. Aumenta o passe. E quando o passe desse membro for perfect, o aliado que executa o ataque potente recebe 32% de força. Lembrando, valores no grau 5, né? Então, rapaziada, é muita coisa. Mas, olhando pelo lado bom, se é 32 aqui, é muita força mesmo assim, tá?
até cruzar a rede uma vez, não é tanta coisa, mas mano, é bastante força, é uma memória que você pode até pegar, se você quiser, assim, eu quero roletar a memória CCR, pega, mano, é uma boa memória até, é uma memória bem aceitável, se viesse naquela caixinha de memória grátis, dava pra pegar feliz. Mano, a memória do Akashi é um pouco mais safada, né, o passe aumenta menos do que a do Shirabo, e desperta a moral da equipe, quer dizer, enquanto despertar a moral da equipe de um aliado, quando esse membro realizar um passe, o aliado que for atacar potente ou rápido recupera 4 de vigor. E esse ataque recebe mais 16% de técnica de ataque. Que é aquilo, né? Que bufa a potência, que é aquele número lá, né? De cortadas, cortes e levantamentos, no caso, né? E quando esse membro dissipar um debuff de um aliado, também remove o efeito de baixa desse aliado. Então, mano, é pra combar com a Akashi e o Bokuto. Eu não achei muito broken, não. Achei bem de boa essa memória, então não vou nem pegar. Enfim, né, rapaziada. Vamos pro time 2. O time 2 é os bichos que sobrou, mano. É os bichos raros, os bichos do dinheiro. Os bichos do dinheiro. Ih, esqueci do Semi. Foi mal. Eu falei que ia falar do Semi e pulei ele, cara. Então, vamos voltando. Cara, o Semi, né? O que fala dele, cara? Ninguém lembra desse cara. Ele apareceu 2 episódios lá na terceira temporada, né? E qual que é o poder dele? Cara, ele saca. Quando ele faz um saque, a recepção dele aumenta. Quer dizer, a recepção do inimigo diminui, no caso, em 13% por 4 cruzamentos de rede. Então ele debufa os caras. O que ele faz depois? Ele faz um setzinho de 120%, igual os outros levantadores, o Kema, o Koganegawa também tinham, né? Ele tem um aumento de percepção e força quando ele saca. E a ultimate dele, vocês acham que é o que? É saque, mano. Ele dá um saquezão, mais fraco do que o do Oikawa, aliás. E se marcar esse, que não vai marcar, porque vocês sabem como é que é esse jogo, você nunca marca esse. E você aumenta a percepção e reflexo. Mas, mano, ele é uma bosta. Tipo, ele tem muito status. O saque dele é imenso, mas, mano, ele tem um setzinho sem vergonha. Ele aumenta a percepção e o power pra poder sacar. Ele tem uma skill que debuffa os caras no saque. E ele saca e vai embora, e o saque dele nem é tudo isso. Então, mano, pega essa porra não. Quando vier esse bicho aqui, cara, você finge que nem existe, tá? Você finge que não existe e seja feliz. Vamos ler a memória dele só pra ele passar um pouco mais de vergonha, cara. Quando esse membro sacar, a percepção aumenta em 16%. Ao ativar o supremo de saque, o saque aumenta em 6,4% até 3 acúmulos. Dito isso, excelente memória pro Yamaguchi, não pra ele. Pega essa memória pra usar no seu Yamaguchi, que é lindo e maravilhoso. O Semi é horrível. Então, vamos pros URs e SPs, né, velho? Que é o que muita gente tava querendo saber. O Oikawa é o brabo? Eu vou usar o Oikawa pra sempre? É isso mesmo? Eu peguei o meu Oikawa e ele agora é o deus do jogo. Oikawa e o Shijima até o fim dos tempos? Talvez, rapaziada, talvez. Muita coisa mudou com aquela atualização do japonês, que vocês já devem estar sabendo, que agora não vai ter mais negócio de posição, né? E você vai poder usar quantos levantadores você quiser. Talvez você queira usar o Oikawa. No final do vídeo eu vou dar mais uma visãozinha pra vocês. Cara, o que falar do Oikawa, né, cara? Levantamento do rei. Ele levanta 120 igual todo mundo. E quando um aliado joga Perfect, né, ele ganha um acúmulo. Mano, isso aqui eu não sei se é verdade, tá? Porque testando no jogo parecia que era só quando você cortava de ataque potente. Mas eu vou fingir que eu acredito nisso, que é quando joga Perfect ganha um acúmulo, ok? Para cada acúmulo de percepção, os jogadores em quadra aumentam 1%, igual o SSR. Só que você nunca chega no 10%. Por quê? Porque você gasta, mano. É assistir o que gasta. Quando ele está em quadra, aumenta a percepção em 10%. Quando um ataque usa uma habilidade potente, consome 6 acúmulos de ritmo de ataque e garante um resultado perfect. Então, mano, se eu não me engano, também não é perfect, tá? Quando ele diz superior, acho que ele estava querendo dizer que crita. Eu acho que está um pouco desatualizado, mas beleza. Eu tenho bastante certeza que ele consome os acúmulos e garante o crítico e não o perfect. Mas ok, tudo bem. Ele crita, uma habilidade ok, né, mano? O que importa disso aqui é que quando você dupla o Oikawa, quando você gasta os acúmulos, você ganha um buff lá, que é legal. Antes disso é uma skill mais ou menos até. Talento inigualável, ele faz uma largadinha de 115, mano. Não pode ser bloqueado. Se o Oikawa estiver em quadra, um ataque potente do seu aliado é aumentado em 20%. Essa que é a parte importante, né? A largadinha, cara, você pode até usar. Às vezes ele é boa, como não dá pra ser bloqueado, dá pra arrumar uns pontos, pegar uns stacks, é legal. Mas essa que é a parte importante, né, mano?
Ataque potente aumentado em 20% é muita coisa, cara. E ele tem o sacão, né? Sacão de 260, cara. Um sacão volumoso. Mano, aumenta a percepção em 20% e o power em 20% durante o saque. Cara, um sacão. Se tem algum saque do jogo pra você fazer, sabe? Se esse é o do Yamaguchi e é o do Oikawa, né, cara? É os dois que dá pra fazer, velho. Então, cara, tá aí. Ele tem esse saque aí. Ele é um boneco excelente? É. Ele é o melhor levantador do jogo? Não é. Você pegou ele porque você gosta dele do anime e a gente sabe disso. Eu também peguei, mano. Fazer o quê? A gente deveria ter esquipado, mas eu e você sabemos que o que vale é a diversão, cara. Memória dele é aquela bosta lá, né, mano? Aumenta o saque. Pra vocês que gostam aí, né? E não, agora que chapei, mano. Ou se você tava vendo no vídeo ainda na parte do semi, não pegue a memória dele pro Yamaguchi. Ele é levantador, não vai pegar o buff. Eu tô viajando, cara. Nossa, estava em outro planeta, cara. Esqueci do negócio da posição da memória. Enfim, você ganha 2 acúmulos toda vez que você saca, cara. Aí, quando você... Pera. Se o saque resultar em Ace, que não vai resultar, mas caso tenha um milagre, você ganha 4 acúmulos adicionais pra não balar o jogo. E quando esse membro estiver em quadra, a cada vez que você estacar 6 vezes, a força e o empenho aumenta em 4% até 3 acúmulos, o que é legal. É legal. Você aumenta ali, pô, mais 12% de força depois que você estacou 3 vezes. Demora um pouco pra estacar, o que é meio safado. Mas, mano, ok, né? Uma boa memória até. Eu não vou pegar não, tá? Eu vou esquipar essa memória aqui. Eu ia pegar se viesse com 10, mas eu não vou... Mano, ainda falta tipo uns 40 no pitch. Eu não vou pegar no garantido isso aqui nunca, cara. Enfim. Cara, Miyatsumo, né? A memória dele, eu já falei no outro vídeo, eu acho, dos URs, né? Vocês estão ligados? O que ele faz, eu também já falei no vídeo dos URs. Se você quiser mais detalhes, eu falo lá. Mas eu acho que eu falei que ia falar com mais detalhes aqui, né? Putz. Enfim. Cara, o poder do saque aumenta, né? E se for um ponto fraco, se não for um ponto fraco, ele buffa a recepção dos seus jogadores. Ele faz um levantamento um pouco melhor do que a média. Os outros fazem com 120, ele faz com 125. E remove todos os debuffs do cara que vai bater, né? Não sei se funciona com o Bokuto. Se funcionar, ótimo também. Mas não sei, rapaziada. Esse levantamento bíblia aqui dele aumenta em 8%. Quando o jogador realiza uma ação e o resultado não é perfect, ele ganha 2 acúmulos de perfect timing. Cada acúmulo aumenta o passe em 2%. Ou seja, até 20%. Ele consome um acúmulo e aumenta a técnica de ataque e o ataque rápido do cara em 2.5 durante 10 cruzamentos. Esse 2.5 é meio confuso, não sei se é 250%, se for é absurdo. Se não for, mano, sei lá, né? Só Deus sabe, cara. Esse daqui é a bíblia, né? É. E a última skill dele é o saque, né, cara? Aqui ele tem 2 saques. Ele tem um saque que tira ultimate, igual do Shijima, bem forte, até um sacão. E ele tem outro saquezão, que é mais sacão ainda, igual do Oikawa. E a cada 3 de moral do time, a percepção dele aumenta em 1%. Então, cara, pode até combar com o Bokuto esse Miyatsumo, mas, mano, não sei, mano. Não gosto muito desse boneco. E muita gente vai esquipar, eu vou esquipar, você vai esquipar, todo mundo quer esquipar os gêmeos. Por quê? Porque tem Korai amigo vindo, cara. Então não importa, a gente tá lendo esse aqui, cara, de otário, porque a gente vai esquipar esse maluco. Todo mundo sabe. Então, mano, beleza, aumenta o passe, cara. Tem aí a percepção, reflexo. Se tiver abaixo de 20, ele ganha técnica de ataque e de defesa, que é aquele bagulho deles de não ter crítico, que o Osamu tem. Mas, mano, você vai esquipar esse cara, você sabe disso. Aí tem o Kageyama. Mano, Kageyama a gente também viu no vídeo dos URs, né? Vamos passando rapidinho aqui, cara. Levantamento de 120, um pouco pior do que o do Mia. Mas se for ataque rápido, aí é beleza. Aí é mais 15%, aí é o melhor levantamento do jogo até então. Desses que não é ultimate, no caso, né? E, mano, esse efeito dura até a bola passar, beleza. A outra skill dele é um sacão. Não tão sacão assim, um saquinho, na verdade. Saquinho de 130. E se esse saque for perfeito, cara, a técnica de ataque aumenta em 10%, o que é bem legal. Até a bola cruzar a rede 6 vezes. Então, pô, aumenta legal pra você usar bastante. Rei silencioso, bíblia. Aumenta a técnica de ataque em 8%. Quando ele tá em quadra e o saque ou ataque rápido ou cortada for uma boa jogada, ou seja, crítico, né? O superior, ele ganha um acúmulo de competitivo spirit até 5.
Quando ele está em quadra e o aliado realiza um saque, ataque rápido ou ataque potente, consome um acúmulo e a percepção do aliado aumenta em 20% para essa jogada. Esse efeito dura até a bola passar pela rede 2 vezes. No início de cada rally ele ganha um acúmulozinho. Então, mano, ele aumenta a percepção de todo mundo em 20% toda vez que eu bater, que você vai ter sempre esse acúmulo aqui, né? A menos que tenha um rally de 10 horas. Então, mano, é uma excelente habilidade, tá? Ele ajuda muito no crítico, na percepção de todo mundo, inclusive pro Ace mesmo que não seja ataque potente. Quer dizer, mesmo, então, isso aí mesmo, né? E aí, por último, cara, a largadinha dele. Se eu não me engano, essa daqui nem é largadinha, né? Porque é um ataque rápido, então ele dá igual o Oikawa, que ele dá uma porradona assim. 240%, o ataque rápido não pode ser bloqueado. O tempo da recarga de bloqueio da linha de frente do oponente aumenta em 4. Então, mano, você dá no primeiro turno, você tira o bloqueio do cara, ele não pode usar o bloqueio, e você bate depois. Então é bem legal isso aqui. Ajuda muito no ataque. Cara, é um ultimate bem forte essa do Kageyama. E tem a memóriazinha dele, né? Que aumenta bastante o passe. Ótimo. E quando esse membro tiver uma habilidade de 2 toques, né? Um corte e uma largadinha, a força aumenta em 40% da percepção. Que é aquilo, né? Que pega da percepção. Você tem 100% de percepção, você pega 40% e bota força, né? Até 100%. Se tiver 400% de percepção, é problema seu. Quando esse membro ativar a habilidade 2 toques, o poder do próximo corte aumenta em 28%. Então o cara vai ficar sem bloqueio e você vai ficar bufado. A memória ótima, eu pegaria, tá? Enfim, seguindo, cara, tem o Kema. Falar da memória dele primeiro. Se você pode usar no seu SSR que você acabou de pegar aí, tá sentado em cima, mano. O reflexo aumenta em 16%. Quando um ataque potente ou rápido do oponente for perfect, um aliado que ativar uma habilidade de bloqueio ou recepção ganha um acúmulo de adesão. Para cada acúmulo, o reflexo aumenta em 4%. Se o aliado ative 3 acúmulos, consome para aumentar em 100% o reflexo dele se aliado até a bola cruzar a rede uma vez. Então, cara, na memória defensiva, eu achei meio mais ou menos, tá? É muito reflexo, vai critar sua defesa, tipo, ajuda. Mas, mano, sei lá, cara. Você vai ter que repetir muito essa recepção para dar bom. Talvez no líbero, mas... Mano, esquisito, sei lá, preferi outras coisas, tá? O que o Kema faz? Eu admito que eu não sei, mano. Eu não li o Kema, não. Quando ele tá em quadra, o reflexo de todo mundo aumenta em mais 10%. Ah, então é isso. Ele comba com reflexo. Estando em quadra, um aliado receber ou salvar, ele ganha um acúmulo de defesa Flintstones aqui, né? O reflexo dos aliados aumenta em 1.5 até 10 acúmulos, então aumenta até em 15% no máximo. Não vai estacar. Você não vai receber 10 vezes com o meu bicho, mas ok. Se o resultado da recepção do save do aliado não for um bad, ele ganha mais um acúmulo. Aí estamos conversando. Porque aí você aumenta o reflexo, aí você aumenta a recepção, aí ele recebe perfect, você ganha 2. Aí beleza, aí dá pra chegar no 15% de bônus. Legal. Ele faz um levantamento muito bom, de 140%, é o melhor até agora das que não são ultimate, tá? Então é muito bom esse levantamentozinho dele. Se o atacante for ataque potente ou rápido, né? Após essa jogada que estiver na linha de trás, o poder do ataque aumenta em 20%. Poder, né? Potência, a gente tá ligado. Então aumenta a chance de ser perfect se vier da linha de trás. Então comba com o Hinata SP, que tem aquele buff lá de bater de trás, que eu já falei. Veja o vídeo dos centrais, que tá em algum lugar aí. Procura no meu canal. Procuras e acharás, rapaziada. Mas comba com o Hinatinha, né? Pra você botar ele atrás. Procurar falhas. Quando ele faz um levantamento ou uma largadinha, a percepção aumenta em 40% do reflexo como potência. Então ok, mano. Se ele estiver em quadra e o bloqueio do aliado não for bad, o poder do corte do oponente... Ué. O poder atual do oponente aumenta? Não é possível. Não, isso deve estar errado. Diminui, né? Como que ele vai melhorar o corte do oponente, pô? Vamos presumir que ele diminui o corte do oponente em 10% correspondente ao enfraquecimento. Eu imagino, né? Eu imagino de verdade que ele piore o corte do cara depois que você faz um levantado ou largado. De verdade. 10% a menos. Vamos fingir que é isso. E a ultimate dele, cara, é um levantamento insano aqui. É o melhor do jogo até agora. Pelo que... desses que a gente leu, né? 255 de passe. Na verdade não, né? Não é um levantamento, é um setter dump, é uma largadinha, ok. Então é pior do que a do Kageyama. Não pode ser bloqueada.
quando o oponente faz uma cortadinha depois dessa, né? O power é reduzido, caraca, a força do cara reduz em 40% por 2 cruzamentos de rede. Mano, é o inimigo do Shijima esse cara aqui, né, velho? Mas beleza. Ele dá uma nerfada, né? Até porque, pô, ele é recepção. Aí você vai bater ataque potente, ele consegue se defender legal, né? Cara, achei o Kema mais ou menos. O negócio do Kema é que com esse negócio de poder usar vários levantadores, ele tem vários vínculos broken, cara. E aí você vai acabar querendo usar esse cara, velho. Eu vínculo com o Hinata e com o Kuro SP. Mas eu falo disso no final do vídeo, porque eu tenho que falar do Sugawara. O Sugawara que é o mesmo caso que eu acabei de falar, cara. Ele é um safado, tá? Por quê? Todo mundo quer esquipar ele porque ele não tinha muito molho, cara. Ele é de bloqueio. E, pô, bloqueio muralha de ferro é ruim, tá ligado? Não é ruim, mas tem coisa melhor. Você não quer gastar um SP pra isso, né? E ele nem é da muralha de ferro. Se ele fosse, pelo menos, você botava com a Oni e dava um jogo, né, cara? Mas não é, né? Aí você tem que usar essa saia, tipo, nossa, pô, é triste, não dá. Mas as skills dele, cara. Bíblia. Depois, quando ele Sugawara tá em quadro e um aliado em linha de frente ativa uma habilidade de bloqueio, aumenta o bloqueio em 5%, mais a soma do bloqueio do outro aliado. Então, enquanto mais bloqueio tiver, mais aumenta até o máximo de 1000, que é coisa pra cacete. Não vai ter 1000 aqui, tá ligado? Dura até a bola cruzar a rede 2 vezes. Quando ele estiver em quadra e um aliado da linha de trás recebe, mano, a recepção do cara aumenta em 5% também, mais a soma da recepção do outro maluco da linha de trás. Então, cara, enquanto mais parceiro estiver do teu lado, mais ele ajuda. Sugawara é excelente nisso. Mas é meio morno, né? Saque habilidoso. Cara, ele tem um saquinho de 140% que aumenta a moral do time em 10. Isso aqui é legal. Aumenta os status base dos aliados em 12% por um rally. Então, cara, quando ele saca, todo o time joga 12% melhor. 12% a mais de força. Muita coisa, cara. Muita coisa. Isso ajuda demais. Ele saca muito forte. Outra habilidade. Aumenta a estamina em 13%. Na primeira participação dele. Os aliados consomem 50% da estamina atual. E a cada 6% de estamina consumida, os status base dos aliados aumentam em 1%. Então, cara, ele vai deixar todo mundo cansado, tá? E a cada vez que os caras gastam, eles ganham poder. Eles ficam, não, eu tô cansado, mas eu vou errar, essa Libertadores, cara. E após a primeira participação, os aliados receive 15, recuperam, imagina, 15 de estamina ao fim de cada rally por 4 rallies. Então, mano, ele vai gastando e recuperando, gastando e recuperando. Amigo do Nishinoi e do Asahi. É isso aí, cara. Isso é muito bom. Ele tem a ultimate dele, né, cara? Ele consome 15 de estamina extra, então ele faz uma levantadona cansada, com 60% de passe, mais 80% do passe vezes 2, mais 300. Mano, isso aqui é uma fórmula de Bhaskara pra fazer uma levantada. Mano, eu não vou fazer essa conta aqui, cara. Eu tô falando há 30 minutos, 38 minutos. Então, cara, quem quiser me dizer quantos por cento que é esse passe aqui, vocês escrevem nos comentários. Eu vou chutar que deve ser uns 280, 300 do passe dele, igual todos os outros levantadores. Não vai fugir muito disso, tá ligado? Se todo mundo levanta 250, ele que não vai levantar 1000, né? Vamos combinar? Então, cara, o primeiro companheiro que atacar depois dessa, aumenta a técnica de ataque em 2%, até a bola cruzar a rede 2 vezes, o que é safado, tá? 2%? Pô, safado. Mas ok, né? Ele faz o levantamentão. E aumenta os status dele, né? Porque gasta bastante estamina, etc. Você não vai querer usar isso aqui, porque ele não tem os buffs roubados sozinho. Ele tem os buffs pra ajudar outras coisas que não são as coisas dele. Porque, pô, você vai usar a barreira de ferro, você vai querer usar o levantador da barreira de ferro e não ele. Mas aí a Garena endoidou e falou, mano, você pode usar quantos levantadores você quiser. Isso muda tudo, porque agora você pode usar ele e a muralha de ferro. Agora você pode meter ele no time do Kageyama e fica forte pra cacete, como eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só falar do Akashi, cara, e da memória desse safado aqui, cara. Mano, os parâmetros principais do equipador aumentam em 16%. Quando o equipador realiza um passe para cada 6 de estamina atual que possuiu o atacante potente e rápido. Calma, o ataque potente e rápido do atacante aumenta 2% até 30%. Então calma. Para cada 6 de estamina atual que ele tiver, aumenta pra cacete, até 30%.
o ataque potente. Tem muita coisa essa memória dele, tá? Combina só com ele, mas é muito forte. E esse efeito dura até a bola cruzar 2 redes. Ok. Quando o equipador ativa uma habilidade e consome estamina, restaura 10% da estamina ao aliado com menor estamina. Então, mano, ele fica regulando estamina. É uma excelente memória, mas só pra ele. Não use em nenhum outro boneco, tá ligado? Akashi. Muita gente quer pegar, né? O Bokuto sem camisa, cara. Porque os japoneses usavam. Era roubado, né? Ele tem esses vínculos aqui que é importante pra ele. Aumenta a moral, aumenta o bloqueio duplo ou triplo. Aí, pô... Tem isso aqui que aumenta a moral, aumenta o golpe do Bokuto e aumenta o passe do Akashi. Então, mano, o povo gosta, né? Desse combinho aí dele com a Oni. E, mano, já começa daquele jeito, né? Eu fico até triste. Oh, ué. Ah, foi mal, rapaziada, foi mal. Eu tirei sem querer. Tá ligado? Mano, acho que até passei isso aqui um pouco pro lado sem querer. Mano, foi mal. Oh. É isso aí mesmo, cara. Foi mal. Tá podre o vídeo. Já deu 40 minutos, se você tá aqui, deixa o seu like, cara, você é um guerreiro, tá ligado? Enfim. Mano, o saque dele aumenta em 13%. Quando a moral do time de um aliado sobe, ele ganha um acúmulo de efeito mente tranquila. A cada 10 pontos de moral, cada acúmulo de mente tranquila aumenta o levantamento dele em 1.5 até 15%. Ok. Enquanto o despertar de moral não estiver ativo, todos os acúmulos de mente tranquila são consumidos quando a Akashi toca na bola. Então, mano, você vai ficar perdendo os acúmulos se não tiver com moral ativa. E cada vez que um acúmulo é consumido, o espírito acho que é o atributo total, né, mano? Aumenta em 3%, chegando ao máximo de 30%. Então, cara, isso é bem legal. Ah, mas dura 2 passagens, pô, aí vai sumir, pô. Aí é triste. Não vai chegar nesse 30% nunca, vai sumir em 2 passagens de rede. Mas é um buffzinho, né? Aproveitamento máximo. Ele faz um levantamento forte de 140%. Na próxima vez que ele ativar o Ultimate, o levantamento dele aumenta em mais 15% e dura por 2 passagens. Então quando ele levantar, ele vai levantar com muita força. Atacar. Meu Deus do céu, quanto texto! Enquanto o aliado estiver com despertar da moral ativa. Quando o Akashi toca na bola, 5 acúmulos de mente tranquila são consumidos e o espírito dele aumenta em 70%. Ele fica enorme, por 2 cruzamentos de rede. Ok. Se o levantamento for um acerto crítico, a percepção do primeiro jogador a cortar potente depois dessa jogada aumenta 50%. Então é muita coisa também. Ah, 50% da percepção do Akashi. Então se ele tem 50%, vai aumentar 25%. Então não é tanto assim, calma. Até no máximo 60%. Se essa cortada for um ataque potente, a percepção de quem realizou a cortada recebe mais 50%. Aí beleza, aí é pra cacete mesmo. Ele vai cortar muito. E a percepção do Akashi até no máximo 60%. Quando o mostre 100% do seu treino for ativado, para cada acúmulo de mente tranquila que ele tiver, o ataque potente de quem fizer a cortada aumenta 3%. Então, cara, a Bíblia, ele bufa demais, ele bufa um monte de coisa, ele tem esse acúmulo aí que aumenta os status de 7 dele, e ele dá crítico pra cacete, mano, mais 50%, só por ser ataque potente, muita coisa. Pra quem tem o Shijima aí, ele é melhor que o Oikawa, tá? Pra quem tem o Shijima, ele é melhor do que o Oikawa. Olha quanto texto pra dizer que você vai levantar com força, né? Jogada decisiva, né? Ele faz um levantador, melhor set do jogo até agora, 260. Ou não? Finta? Finta é largadinha? É largadinha, ok, então não é levantamento. Faz uma largadinha 260. E se for um crítico, o tempo de recarga de mais 5% do seu treino é reduzido em 4 passagens. E ganha um acúmulozinho, né? O que é mostra seu treino, cara, que eu não lembro? Cadê? Mostra 100% do seu treino. É isso aqui? Aproveitamento máximo? Ah, é o levantamento dele, ok, né? Levantamentozinho legal. Então, mano, ele é um boneco bom, mano. Desse levantador sólido, assim, de potência, wow, pra todo mundo. A memória dele aumenta 24%, né? Do passe, que é legal. Quando tem moral, a percepção aumenta em 10%. Aliados com efeito de condição excelente recebem 15% dos seus parâmetros principais. Então, ajuda demais o Bokuto, 15% é muita coisa. E quando o aliado perde o efeito de condição excelente, todo mundo aumenta 10% de reflexo para defender o Bokuto por 8 cruzamentos de rede, o que é bem legal também. Então, mano, o Akashi é um excelente levantador. Provavelmente o melhor levantador de ataque potente do jogo, tá? Saiba disso. Mas o que você tem que saber? Esse vídeo já tem 40 minutos e eu ainda não falei dos levantadores no meu time. Então, cara, eu vou pegar aqui o timezinho que eu tenho pronto
Cadê? Mano, eu tava fazendo uns testes aqui. Olha esse time aqui. Tem 3 levantadores nesse time. Por que que você quer 3 levantadores nesse time? Porque tem o Kageyama, tem o Suga e tem o Kema. Normalmente você não ia querer usar nenhum dos 3, se você fosse muito tryhard no Japão. Só que se você usar essa comp aqui, olha quanto vínculo você triga, velho. Olha a quantidade de vínculo indecente que você consegue. Então, mano, essa porra desse update que deixa você usar os levantadores à vontade, deixou o Sugawara um dos melhores levantadores. Porque agora você pode usar ele só de buff, sem gastar o seu levantador. E conectar ele com várias coisas, igual o Hinata, que faz vínculo com esse, com esse, com esse. Aí pega esse que faz vínculo com esse, com esse. E, mano, aí você conecta tudo, faz esse time encapetado aqui dos Pay to Win. E pronto, cara, show. Você tem provavelmente um dos times mais broken do jogo. Parabéns, tá ligado? Então, mano, eu acho que era isso que eu queria falar. Se vocês quiserem que eu fale das ressonâncias de todas as posições depois, eu falo. Depois. Eu me arrependi do vídeo de 1 hora lá, tá? Então, não vou falar das ressonâncias junto com memórias e habilidades. Eu aprendi a minha lição. Eu vou fazer isso em outro vídeo que eu fale das ressonâncias de todos os bichos, talvez. Aí seja mais rápido. Enfim, tamo junto aí. Acho que eu falei de todos os levantadores. Vou postar na aba comunidade os status do Sugawara pra vocês verem uma comparaçãozinha, tá? Bem legal, aliás. Não vai estar nesse vídeo, mas vai ser um spoilerzinho legal. E se você gostou, deixa o like, se inscreve, mano. Porque dá muito trabalho fazer isso aqui, cara. Eu monto uns PNG cagado, mas demora uns 20 minutos muito longos na minha vida. E falar por 40 minutos cansa. Eu não bebi nenhuma aguinha. Tá insalubre isso aqui. Então, mano, valeu aí todo mundo que tá comentando, todo mundo que vem chegando aí, que vem elogiando. Vocês me motivam bastante aí a continuar postando essa porcaria desse canal sem vergonha que eu faço com a minha bunda. Mas tamo junto, cara. Agradeço aí o apoio e até a próxima.